Será que o ser humano consegue diferenciar notícias verdadeiras de notícias falsas e combater fake news, como o Mark Zuckerberg está propondo para a gente? Essa pergunta começou a ser respondida em 1951 pelos cientistas da Yale, Carl Hovland e Walter Weiss. E eles fizeram um experimento onde algumas pessoas recebiam uma notícia do lançamento de um submarino nuclear, algo que não existia na época, e logo em seguida eles falavam que quem escreveu essa matéria era o famoso físico Oppenheimer. Para outras pessoas, eles falavam que quem tinha escrito essa matéria era o jornal da União Soviética da época, o Prada. Então algumas pessoas recebiam uma informação surpreendente, com uma fonte confiável, e outros recebiam uma informação com uma fonte sem grande confiança. No começo, obviamente, a fonte fez toda a diferença. As pessoas acreditavam se o artigo tinha sido escrito pelo Oppenheimer e não acreditavam na informação se ela tinha sido escrita pelo jornal soviético. Mas o que é surpreendente é algo que aconteceu 4 semanas depois, quando os cientistas pediram novamente para as pessoas dizerem se a informação era confiável ou não era. 4 semanas depois, as pessoas que leram o artigo dizendo que a fonte era o jornal da União Soviética pareciam ter acreditado mais. A confiança delas de que a notícia era verdadeira tinha crescido, enquanto as pessoas que leram a notícia confiável vindo do Oppenheimer, a credibilidade da notícia começou a cair. No fim das contas, uma notícia de alta confiabilidade ou de baixa confiabilidade acaba tendo o mesmo nível de confiança das pessoas. Alguns anos mais tarde, o cientista Anthony Pratkanis, da Universidade da Califórnia, Santa Cruz, junto com o Anthony Greenwald, que é um cientista da Universidade de Washington, que eu tive a oportunidade de conversar com ele em 2022, descobriram que isso chama-se efeito dormente. Quando a gente lê uma notícia e logo em seguida a gente lê uma fonte de baixa confiabilidade, ele chama isso de pista de desconto, isso faz com que, com o passar do tempo, essa notícia, a gente acredite mais nela, apesar da gente ter lido uma fonte de baixa confiabilidade. Então, isso daqui é um perigo nas épocas onde as pessoas divulgam desinformação propositadamente para enganar a gente, para nos manipular de que certa coisa está acontecendo e, obviamente, com interesses que são muito distantes dos interesses sobre democracia ou sobre a construção de uma família ou sobre qualquer coisa que venha a interessar realmente o público geral. E sim, infelizmente, essas notícias são feitas para favorecer os próprios políticos. Então, olhem só que interessante. Essas notícias aqui, essas pesquisas científicas nos indicam que o ser humano tem uma dificuldade enorme em discernir o que é verdade e o que não é. Mesmo quando a fonte é de alta confiabilidade, a gente acaba acreditando menos na notícia. Quando a fonte é de baixa confiabilidade, a gente passa a acreditar mais nessa notícia. Mas esse não é o fim. Alguns anos mais tarde, em 93, o cientista da Harvard, o Dan Gilbert, fez um experimento onde ele passava várias notícias para as pessoas numa televisão. E ele avisava, olha, algumas notícias são verdadeiras, as que têm a legenda em verde, e outras notícias são falsas, a que a legenda está em vermelho. As pessoas assistiam a esses vídeos e mais tarde elas tinham que lembrar o que era verdadeiro e o que era falso. E o que aconteceu é nada menos do que surpreendente. As pessoas elas falavam que as notícias falsas eram verdadeiras, mas nunca que uma notícia verdadeira era falsa. Isso significa que o ser humano, para processar qualquer tipo de informação, em primeiro lugar, tem que acreditar que a notícia é verdadeira. Acreditar é um ato passivo, que não exige nenhum tipo de esforço. Duvidar é um ato ativo, que exige esforço, exige dedicação. E o nosso cérebro, ele é avarento, de acordo com a Susan Fiske, que é uma cientista da Princeton. O nosso cérebro, ele custa para tentar duvidar de alguma coisa. Para nós é mais fácil acreditar, até porque para os nossos ancestrais, a verdade ou a mentira vinha do sentimento,
né? Se eu ouvia um barulho atrás de uma árvore, aquele barulho era de verdadeiro. E para mim era melhor acreditar que atrás daquela árvore tinha um leão querendo me devorar. Então, para os nossos ancestrais, o custo de eu acreditar em algo era um custo muito baixo. Se eu tivesse errado, né, o custo é baixo. Eu prefiro sair correndo, né, sendo verdade ou não. Agora, se eu decidir apostar, ficar ali, esse é um custo altíssimo, né? Se eu decidir duvidar de que tem um leão atrás da árvore, o custo é altíssimo, porque pode custar a minha vida. Então, vejam só que interessante, pessoal, existem vieses aí que fazem com que a gente processe informações que são falsas de forma verdadeira. Então, esses são alguns dos perigos que existem de não existir regulação em mídia social, de confiar nas pessoas, que as pessoas é que podem determinar aquilo que é verdade e o que é mentira. Como nós acabamos de ver, existem inúmeras evidências científicas que demonstram que isso simplesmente não é possível. Hoje em dia, o barulho que a gente escuta atrás da árvore é falso, o leão que a gente acredita que está atrás da árvore é imaginário, e isso faz com que a gente acabe tomando decisões que são prejudiciais para nós mesmos. Então, espero que você reflita um pouquinho sobre essa questão, espero que você tenha gostado do vídeo, possa compartilhar com pessoas que vão ser ajudadas com esse tipo de informação.